Ah, tá. Brohim Abaim, sejam todos bem-vindos. Baruch Abá, professor Cláudio Walter. O título do nosso encontro de hoje é Baruch Spinoza. E quem vai nos apresentar é o professor Cláudio Walter. O Cláudio Walter, ele é engenheiro eletricista, mestre em ciência da computação pela URGS, doutor em engenharia da computação pelo Institut National Polytechnique de Grenoble, na França, professor titular aposentado da Escola de Engenharia da URGS, empresário na área de sistemas de gestão empresarial, diretor da CIBRA, gestão 2021-2022, e membro do nosso grupo de estudos Judaísmo para Todos da CIBRA. Então, com a palavra, o professor Cláudio Walter. Muito obrigado, boa noite. A origem dessa apresentação foi uma conversa informal, eu acho que foi neste mesmo canal, onde eu coloquei a questão: será que o Spinoza merecia o herem, a expulsão? E rapidamente aí a Gladys Blumenthal, que vocês estão vendo, sugeriu que eu poderia fazer uma apresentação a esse respeito, e eu, de forma totalmente irresponsável, aceitei. Então, agora, lá vai. Tá bom. Ué? Como é que eu faço ir para o próximo? Deu. A bibliografia usada foi principalmente um livro, A História da Filosofia, do Will Durant. Esse livro foi inicialmente escrito originalmente em 1926, mas saiu numa coleção aqui, Os Pensadores, lá por 1980, 90, talvez alguns de vocês conheçam. Algumas palestras no YouTube, tem muita coisa boa lá sobre Spinoza, principalmente do Clóvis de Barros Filho, e um livro muito interessante do Antônio Damasio, que é um neurocientista português que trabalha nos Estados Unidos, que escreveu um livro, digamos, semi-técnico, em busca de Spinoza, onde ele também conta muita coisa, além da parte técnica, da história de Spinoza. Ele foi atrás, visitou, etc. Finalmente, para quem gosta de romances, o Irving Yalom, que é um psiquiatra e romancista americano, escreveu O Enigma de Spinoza. Muito bom. Cronologia. A Spinoza nasceu em Amsterdã de uma comunidade de ex-marranos portugueses. Eles eram marranos, portanto, judeus disfarçados de cristãos, e ao se exilarem, fugirem para a Holanda, eles puderam reassumir seu judaísmo. Em Portugal, na realidade, a Inquisição só adquiriu força em 1580, quando foi dominada pela Espanha. A partir daí, os judeus começaram a fugir para a Espanha, Alemanha, principalmente. A Holanda foi muito procurada pelos judeus portugueses devido à tolerância étnica, religiosa e à livre iniciativa. A tolerância religiosa ia até um certo ponto. Ele foi um aluno brilhante do Heder em Talmud Torá e se esperava que ele se tornasse um rabino de primeira. Só que ele estudou muito Talmud Torá, Cabala, e começou a ter dúvidas. Para dirimir essas dúvidas, ele foi estudar latim e grego, leu os clássicos da filosofia, pensou e escreveu. Na realidade, ele conhecia muito bem o judaísmo e, como tal, ele estava muito bem colocado para ter dúvidas e gerar dissidências. Da mesma forma que, por exemplo, Jung, que era um discípulo querido do Freud,
criou uma dissidência na psicanálise, da mesma forma que Jesus e seus apóstolos, que eram judeus convictos, criaram uma dissidência do judaísmo. Na verdade, não foram eles, foi depois, e assim por diante. Então, ele pensou, escreveu, e o pessoal não gostou daquilo que ele pensou e escreveu, já vamos ver por quê. Como consequência, em 1656, ele tinha apenas 24 anos, veio o Herem. É quase uma excomunhão, mas é mais uma expulsão, um afastamento da comunidade dele. Em 1677, ele morreu por problemas pulmonares, provavelmente resultantes do trabalho dele como polidor de lentes, e não chegou a publicar nenhum livro com o nome dele. Antes da morte, ele só tinha publicado o Tratado Teológico Político, que era foi publicado anonimamente, venda proibida, e, portanto, teve um certo sucesso na distribuição. O pessoal estava interessado. As principais obras, das quais a principal de todas foi a Ética, demonstrada de forma geométrica, foi publicada depois da sua morte, e o Tratado Político também. Outras obras menos conhecidas, mas que dão uma ideia boa da cabeça dele: Princípios de uma Filosofia Cartesiana, Tratado sobre o Cálculo Algébrico do Arco-Íris. Achei um título interessante e sempre quis ver o que era, mas até hoje eu não fiz isso. Tratado sobre o Cálculo das Probabilidades, então ele era um excelente matemático. Compêndio de Gramática da Língua Hebraica, que ele não terminou. Um breve tratado de Deus, do homem e do seu bom-estar, que é um esboço da sua obra principal, Ética, e um livro de princípios da filosofia de Descartes. Aqui nós temos a sinagoga, a sinagoga portuguesa de Amsterdã, que eu tive a oportunidade de visitar. É uma das mais bonitas e importantes sinagogas do mundo. Foi concluída a sua construção em 1675, portanto, a sinagoga que Spinoza frequentava realmente não existe mais, e, naturalmente, não existem fotos dela. Então, é uma sinagoga muito bonita que funciona até hoje, né? Me parece com rito sefardi, como era na época, e eu li que tem 700 sócios, 700 participantes. Bom, na concepção judaica de Deus, que é também adotada pelo cristianismo e pelo Islã, Deus é como se fosse um criador do mundo, criador de tudo, um grande pai que dá livre-arbítrio às pessoas, então têm liberdade para tomar decisões. Em compensação, são julgadas com severidade e misericórdia, como um pai, uma mãe. Deus escuta as suas orações, castiga e recompensa. É dito que é um Deus transcendente, no sentido de que é um Deus separado de nós, do nosso mundo. A imagem que nós temos é de um velho senhor sentado no meio das estrelas, mais ou menos como essa escultura aqui, que na realidade não é Deus, é o Moisés de Michelangelo, que pode ser visto numa igreja, a San Pietro in Vincoli, em Roma. É interessante. Na concepção de Spinoza, Deus, que é diferente dessa concepção tradicional judaica, cristã e islâmica, Deus criou e determinou a si próprio e a todo o resto da criação. Depois da criação, o que veio depois são consequências. Só a matéria. Não existe espírito, alma, mente separados da matéria. Portanto, também não há vida após a morte, ressurreição, nada disso. Mais sério, também não há livre-arbítrio.
Cada decisão resulta de uma cadeia de percepções, conhecimentos, raciocínios e instintos. A gente pensa que está decidindo alguma coisa, mas, na verdade, já se poderia saber o que nós vamos decidir e fazer. Se conhecêssemos bem a mecânica da psique, nós veríamos que, com certa educação e cultura, com certas leis, com certos estímulos, né, nossos sentidos, nós tomaríamos exatamente aquela decisão, não poderia ser outra. Então, a cadeia de decisões de um ser humano pode ser bem complexa, pode ser bem difícil determinar os motivos de uma decisão, mas pode ser possível, né? Então, já que nós não podemos decidir nada, o que nós podemos fazer é entender as decisões da melhor forma possível. Essa era a principal pregação de Spinoza. Vamos tentar entender, através do estudo da natureza, portanto, da física, da química, da biologia, da psicologia, já que a mente faz parte da matéria da natureza. A mente, o nosso cérebro, nada mais é do que um emaranhado de circuitos químicos e elétricos. Como não existe livre-arbítrio, também não existe o bem e o mal. Se alguém nos faz mal, nós devemos afastá-lo ou mesmo eliminá-lo. Mas não é necessário sentir ódio, porque quem nos fez mal também não tem culpa. Ele também estava predeterminado a nos fazer mal. Tá? Portanto, não há culpa no mal e não há mérito no bem. Dadas as circunstâncias, é o que tinha que ser. Portanto, também não existe sentido em rezar. Na concepção de Spinoza, dado que nós temos diversas opções, qual é o critério de decisão? Como é que nós decidimos, mesmo que não seja uma decisão livre, né? Mesmo que isso seja consequência de uma cadeia de eventos físico-químicos? O ponto principal é o instinto de preservação. Esse instinto ou desejo de preservação, chamado por Spinoza de conatus, pode ser consciente ou inconsciente. É isso que nos leva às diferentes decisões ao longo do dia. É um instinto de sobrevivência. O que é bom, o prazer é bom, satisfaz o instinto. O contrário do prazer é a dor. Mas então, já que não há livre-arbítrio, vale a pena esforçar-se? Não dá para ficar na cama e ficar comendo e bebendo o dia inteiro? Dá. Essa seria uma das possibilidades. Se nós não o fazemos, é porque nós somos diferentes de fazer isso. Nós não estamos predestinados a fazer isso. Vale a pena educar bem as crianças, já que o que acontece vai acontecer? Sim, porque o fato de nós educarmos as crianças faz parte da cadeia de causalidades e a educação que nós damos para as crianças entrará na função que levará às decisões das crianças, melhores ou piores, e às ações das crianças. Em suma, Deus, para Spinoza, é imanente, não é transcendente. Ele está embutido, ou nós estamos embutidos em Deus e na natureza. Tudo é uma coisa só. O mundo, a natureza, o homem, tudo é parte de Deus. Isso aí também é chamado de monismo, só existe uma coisa. Os antecedentes de Spinoza foram principalmente os filósofos clássicos gregos, mas também, muito importante, Maimônides, que viveu bem antes, 700 anos antes, 1100 e pouco,
e tinha ideias até, nós vamos ver, parecidas. Mas ele não era ele era mais esperto e não fez tanto estardalhaço. Tá? Mas a filosofia de Maimônides tinha muito a ver com a filosofia depois de Spinoza. Giordano Bruno, que foi um padre, um monge e cientista católico, é o da Rua, aqui perto, que foi queimado vivo pela Inquisição. E, finalmente, René Descartes, que era um cientista, todos e filósofo, todos já ouvimos falar de Descartes, ele foi quase contemporâneo de Spinoza. Ele morreu uns 20 anos antes, mas eles chegaram a se comunicar, a se conhecer. Descartes também tinha, assim como Spinoza tinha saído de Portugal, a família de Spinoza, perdão, Descartes, ele próprio, saiu da França e foi para a Holanda, que achou que o clima lá era mais favorável a novas ideias. Isso teve uma reação. Só um pouquinho, deixa eu... Eu estou tentando tirar uma imagem aqui que me atrapalha, mas eu acho que aqui dá para tirar. Deu. A reação, isso gerou uma reação da comunidade. O problema é que, isso nós vamos falar depois, aqui. Essas ideias de Spinoza não foram muito bem recebidas, como vocês podem imaginar. Agora não teriam grandes problemas, mas na época o mundo estava saindo do absolutismo, da Inquisição, né? Nós vamos falar um pouco mais disso. Então, o que o Spinoza disse e escreveu foi muito chocante. Primeiro, ele sofreu uma tentativa de assassinato, à faca, que não deu certo. Depois, ou antes até, ele escreveu seus pensamentos e os comunicou. O que fez a comunidade, primeiro, ela tentou convencer Spinoza de que ele estava errado. Não conseguiu. Spinoza era um cabeça dura. A seguir, tentou convencê-lo a se calar, inclusive comprando o seu silêncio. Olha, se tu ficares quieto, tu vais ganhar uma pensão de tantos por tanto mensal. Também não funcionou, porque Spinoza optou por ser um homem livre de pensamento e expressão a qualquer custo. Portanto, a comunidade teve que demonstrar sua desvinculação dos pensamentos heréticos da pessoa de Spinoza. Como consequência, veio a expulsão de Spinoza da comunidade. Aqui eu vou ler uma parte, isso se chama o Herem. Isso aqui não é uma tradução, isso é uma atualização do português, porque essa expulsão foi escrita originalmente em português. Português era o idioma falado pelos judeus portugueses de Amsterdã. Era a língua mãe de Spinoza, era o português. Então, com a sentença dos anjos e dos santos, com o consentimento de Deus bendito e com o consentimento de toda esta congregação, diante destes santos livros, nós eremizamos, expulsamos, amaldiçoamos e esconjuramos Baruch de Spinoza. Maldito seja de dia e maldito seja de noite. Maldito seja ao deitar, maldito seja ao levantar, maldito seja ao sair e maldito seja ao entrar. E que Adonai apague seu nome de sobre os céus e que Adonai o afaste para a sua desgraça de todas as tribos de Israel, com todas as maldições do firmamento escritas no livro desta lei. Advertimos que ninguém lhe pode falar pela boca nem por escrito, nem conceder-lhe nenhum favor, nem debaixo do mesmo teto estar com ele, nem a uma distância de menos de 4 côvados, nem ler papel algum ditado ou escrito por ele. Então, com isso, ele foi expulso da comunidade e foi viver num lugar afastado. Mas agora,
momentinho. Por que aconteceu isso? Isso foi justo? Spinoza merecia a excomunhão? A gente tem que, então, analisar um pouco o contexto da época. Em primeiro lugar, o contexto, o regime, praticamente em todo o mundo naquela época, era de absolutismo. Havia um rei que tinha, como é que eu vou dizer, governo absoluto. A Inquisição, a perseguição aos heréticos, aos judeus, aos mouros, fez parte do absolutismo. E o mercantilismo era como é que eu vou dizer, uma espécie de comércio patrocinado pelos reis, pelos soberanos. Essa era a situação normal até o século XVII e quase praticamente até o século XVIII, o século seguinte a Spinoza. No tempo de Spinoza, um pouquinho antes, começou a surgir o que se chama o iluminismo, o racionalismo, a livre iniciativa e, portanto, a separação entre religião e Estado. Mas isso estava a recém começando, né? Não era normal, né? O normal era o absolutismo e a intolerância. O iluminismo ajudou a criar um ambiente para Spinoza e facilitou a aceitação de suas ideias e, ao mesmo tempo, Spinoza empurrou, influenciou, ajudou o iluminismo através de vários outros filósofos citados aqui. Já do lado das comunidades judaicas, principalmente na Holanda e na Alemanha, começou um movimento que se chamava Haskalah, o iluminismo judaico, o que aconteceu ao mesmo tempo que a emancipação. O que era isso? Antes, o sujeito era um judeu. Os judeus viviam como uma tribo separada no meio da comunidade geral. Eles não tinham equivalência legal com os demais habitantes. A tribo dos judeus respondia aos seus chefes, que, por sua vez, respondiam ao governo civil. Tá? Então, com a emancipação, os judeus se tornaram responsáveis perante a lei, um pouco como o que aconteceu aqui com os índios no Brasil há uns 50 ou 100 anos. Ao mesmo tempo, os judeus se integraram à sociedade civil e às profissões em geral, né? Se tornaram médicos, advogados, participaram da cultura e até do governo. Opa. Então, Spinoza merecia o herem. A comunidade judaica não estava se comportando um pouco de forma parecida à Inquisição? Não. Parece que sim, mas não. O iluminismo estava recém no início, não estava consolidado, a situação ainda era muito perigosa para os judeus. A comunidade de Spinoza, os pais dele fugiram da Inquisição em Portugal, né, sob domínio espanhol, e vejam que até 1794, entre 1540 e 1794, isto é, depois da morte de Spinoza, ainda houve aproximadamente 1.200 queimados vivos, além de mortos por tortura e doenças na prisão. Então, a gratidão para com os anfitriões na Holanda, de maioria cristã, na realidade protestante, calvinista, exigia o castigo de um homem cujas dúvidas atacavam a doutrina cristã com a mesma gravidade com que atacavam o judaísmo. Né? Ninguém ficou contente com as palavras de Spinoza. Além disso, havia conflitos na Holanda entre católicos e protestantes e isso não é novidade, acontece até hoje, os judeus também tinham suas dissidências internas.
principal obra, só um pouquinho. Só um pouquinho. Está me faltando uma transparência bem interessante. Só um pouquinho, por favor. Bom, eu vou falar mais, então, em vez de ler, está faltando uma transparência. Então, contar um pouquinho, o Spinoza era de uma família, o pai dele era um negociante português, judeu português, que rico, a família de Spinoza era rica, e ela negociava principalmente com madeira, açúcar e outros produtos do Brasil. Interessante. O pai de Spinoza era um dos principais contribuintes da sinagoga. Quando o pai morreu, Spinoza ele já tinha começado a trabalhar na empresa da família e levou muito bem essa empresa da família. Spinoza foi um bom negociante, não tinha nada contra o lucro, só que aos poucos começou a se desinteressar pelos negócios e a se interessar pela filosofia, né? Se interessar por o que sou, para onde vou, como é o mundo. Então, a principal obra de Spinoza se chama A Ética. Essa é a obra principal, não é a primeira, mas é o núcleo do pensamento de Spinoza. Nós já falamos um pouco do pensamento dele. Então, a ética, a substância, a natureza, Deus. A natureza são criados por Deus, que criou ao mesmo tempo as regras que regem o mundo. Deus está acima do bem e do mal. Deus fez as regras. A mente é parte do corpo e é sujeita às mesmas regras. Isso vale para uma planta, para uma pedra, para uma pulga e para um ser humano. As necessidades de sobrevivência determinam um instinto, o instinto determina o desejo e o desejo determina o pensamento e a ação. Portanto, a psicologia, ou seja, o funcionamento da mente, é uma ciência exata, apesar de ainda não completamente compreendida. O objetivo da conduta é a felicidade, a presença do prazer e a ausência do sofrimento. A preservação do nosso ser, procurar o que é útil para o nosso ser. A ética de Spinoza, ética no sentido o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, não foi construída sobre as mesmas bases do budismo e do cristianismo, cuja ética é baseada no altruísmo e na bondade natural do homem. Também não foi construída sobre as ideias, de Nietzsche e Maquiavel, que baseiam as ações do homem no egoísmo e na maldade natural do homem. A ética de Spinoza é baseada no egoísmo justificável, né? Assim como uma planta e um cão fazem o possível para sobreviver, o homem também, de uma forma um pouco mais sofisticada, mas não muito diferente no fundo. Portanto, como tudo pode ser explicado, não há razão para a inveja e o ódio. O importante é esforçar-se para compreender. A compreensão pode trazer serenidade também. Se não há livre-arbítrio, como são tomadas as decisões? Aqui temos um fluxograma simplificado. No meio, aqui temos a decisão final, que resulta de um conjunto de percepções e raciocínios que se transformam em emoções, o conhecimento da lei, idem, a cultura e a educação, idem.
Então, nós temos um conjunto de emoções que são desempatadas pelo nosso instinto de autopreservação, levando à decisão, à ação. Aqui um exemplo, eu estou voltando para casa ao meio-dia, pela 24 de outubro, e passo na frente do McDonald's. E lá tem um Big Mac, um triplo Big Mac, fantástico, que me atrai. Então, eu sinto essa emoção de atração pelo Big Mac. Ao mesmo tempo, meu conhecimento, a balança, o problema de colesterol, me dá uma outra emoção. Opa, isso é perigoso. Então, agora, meu instinto de sobrevivência vai decidir o que é melhor, comer ou não o triplo Big Mac. Naturalmente, isso aí é numa situação em que o sujeito está morrendo de fome, ele não está preocupado com o colesterol, ele vai comer o Big Mac. Então, instinto de sobrevivência vai resolver, vai tomar as decisões. Então, uma emoção não pode ser refreada nem removida, exceto por uma emoção contrária e mais forte. Ou seja, pelo raciocínio também se pode criar uma emoção boa, que se opõe à emoção má. Mas esse racionalismo de Spinoza não é muito bem aceito de forma geral. Vamos ver. No judaísmo tradicional, algo acontece porque Deus quis. No racionalismo de Spinoza, algo acontece porque é o que tinha que acontecer. Mas essas explicações racionais da natureza não satisfazem nossas necessidades emocionais. É difícil aceitar doenças, acidentes, fracassos de pessoas boas e sucesso de pessoas más. Não parece justo. Falta-nos a quem recorrer para consertar o mundo. Inclusive, ele escreveu um livro, Como Consertar o Mundo. No judaísmo tradicional, diante de uma perda, nós podemos dizer e sentir que Deus quis. Isso nos consola, de certa forma. Isso permite a existência ou a esperança de um quadro mais justo, seja nesta vida, seja na próxima. Então, se eu estou sofrendo muito, talvez eu seja premiado mais adiante. Pode parecer mais fácil controlar Deus do que controlar a natureza. No judaísmo, aceita-se muito bem a ideia de negociar com Deus. Eu rezo, eu peço perdão, eu prometo me comportar e tu vais me ajudar, né? Tu me ajudas. Ao atender nossas necessidades não satisfeitas pela razão, a fé pode melhorar nosso estado de espírito, nossa aceitação da realidade. Aqui nós temos um quadro bonito, né, do Hashkiveinu, da oração que se faz na hora de dormir. Nós vemos aqui uma mãe colocando o seu filho a dormir e se compreende que a fé em Deus, que é como um pai superior, forte e bom, nos faz bem. Tanto a mãe como Deus tranquilizam o menino. Isso traz conforto no momento e pode trazer ânimo, força para o resto da vida, mesmo depois que os pais se forem. Os psicólogos conhecem a teoria do apego, bastante recente, de John Bowlby, tem muito a ver com isso. Já o racionalismo nos tira esse consolo, essa segurança de que alguém está cuidando de nós, mas nos dá uma outra opção: devemos nos esforçar para compreender a natureza, para compreender a nós mesmos e para compreender os outros. Isso não é tão fácil, né? No momento em que nós compreendemos o que aconteceu, por que as coisas aconteceram, nós nos sentimos melhor. Isso também pode evitar o ódio, a amargura e nos dar a serenidade, a paz, mas é mais complicado, é mais difícil.
Aqui está difícil de mudar. No Tratado Teológico Político, nesse livro que foi publicado anonimamente, Spinoza comenta que a Bíblia, a Torá e o Talmud, que veio depois, é um repositório de conhecimentos importante sobre a conduta humana e a organização civil. Mas sua linguagem é metafórica, porque, para transmitir sua doutrina, os profetas eram obrigados a se adaptar à capacidade e predisposição da mente popular. Né? O racionalismo é mais difícil de entender. Por exemplo, nós há pouco tivemos Pêssar, quando o Mar Vermelho se abriu para dar passagem aos judeus que saíam do Egito. Dizer que foi a natureza que abriu o Mar Vermelho, os ventos, as marés, não funciona muito bem. É melhor dizer que foi um milagre de Deus, mesmo que talvez ambos, no fundo, sejam a mesma coisa. Os ventos e as marés também foram criados por Deus. Isso funciona melhor. As pessoas gostam de acreditar que Deus interrompe a marcha natural dos acontecimentos para premiá-la ou castigá-las. Elas gostam de acreditar que há algo que faz justiça, que nos dá controle do mundo, do futuro. Está difícil de... Perdão. Tem uma seta do lado direito. Só que essa seta não está aparecendo aqui para mim. Tem? Não, para mim não está aparecendo. Bom, neste outro tratado, chamado Tratado Político, Spinoza analisa para que serve o Estado. É um tratado político. Para que serve o Estado? Para que servem os governos? Então, a teoria é a seguinte: a maioria dos homens é rebelde a leis e costumes. Eles querem comer aquilo, pegar aquela mulher, eles querem se satisfazer. Nessa situação, que é do homem livre, totalmente livre, não há crime, não há pecado, tudo é permitido. É a história do bom selvagem de Rousseau. No entanto, ninguém sozinho, essa pessoa não está sozinha, existem outras pessoas no mundo, e nenhuma pessoa por si é suficientemente forte para se defender e conseguir o que precisa para a vida. Por isso, os homens tendem à organização social. Para fazer isso, elas transferem parte do poder do indivíduo para a sociedade organizada. Nós renunciamos ao direito à violência individual e, em compensação, ficamos livres do perigo da violência por parte dos outros. De certa forma, o Estado, as organizações sociais, as leis, podem ser vistas como geradores de paixões boas, que se opõem ao egoísmo próprio das paixões individuais. Eu não estou conseguindo ver a flecha. Vou ficar mexendo um pouquinho até. Eu já sei, tem que mexer no cursor aí, depois funciona. Né? Tem que mexer no cursor. A questão agora, quanto desse direito transferir do indivíduo à sociedade, segundo Spinoza, o mínimo. O mínimo. O que é importante é liberdade de pensamento, de expressão, de educação. Isso não é de agora, isso é de 450 anos atrás. Não há sistema perfeito, segundo Spinoza. O absolutismo leva à opressão e ao militarismo, mas a democracia tende ou sempre corre o risco de colocar a mediocridade no poder.
As bases da democracia, segundo Spinoza, seriam o serviço militar universal, no qual os cidadãos ficam com suas armas. A Suíça é assim, não sei se há outros países, Israel também, talvez, não sei. E, principalmente, um sistema fiscal simples e único, valendo para todos. Olha aí a reforma fiscal do Spinoza. Fantástico. Interessante uma comparação entre dois filósofos importantes, Spinoza e Maimônides. Maimônides foi, na realidade, um dos inspiradores de Spinoza, ambos tendo sido influenciados pela filosofia grega. Só que, do ponto de vista judaico, Maimônides é um ícone, é o mais importante filósofo do judaísmo, enquanto que Spinoza é praticamente ignorado. O Herem, de certa forma, vale até hoje. Já para a filosofia universal, Spinoza é muito mais importante. Para ter uma ideia, eu entrei no site da livraria Sefer de São Paulo e procurei Maimônides. Apareceram 33 obras escritas por ele e escritas a respeito dele. Entrei com Spinoza. Nada, não existe nenhum volume à venda a respeito de Spinoza na livraria Sefer. Agora, olhando num site não judaico, que é o Google, vamos ver quantas referências existem. A Maimônides apareceram 9.700.000 referências. A Spinoza, praticamente o dobro, 19.300.000. É claro que, se nós tiramos a influência do judaísmo sobre o Google, a diferença seria maior ainda, né? Teríamos ainda menos referências a Maimônides. Por que isso? Eles pensavam parecido, mas Maimônides, do ponto de vista judaico, teve muito mais sucesso. Ele era prático, ele era político, ele media as palavras, levava em conta o público. Ele foi um filósofo, foi um líder comunitário e organizou o pensamento judaico, os Mishnei Torah, uma interpretação dos 613 mandamentos. Nada disso preocupou a Spinoza. Spinoza estava preocupado com o funcionamento do mundo. Ele dizia o que pensava, mesmo que batesse de frente, curto e grosso. Ele foi mais incisivo e mais claro, e isso o colocou entre os 10 principais filósofos da história, inspirando figuras aqui importantíssimas, Mendelssohn, Freud, Nietzsche, etc. Em resumo, Spinoza e a cultura judaica. A educação, a cultura e as leis fazem parte da cultura, da cadeia de causalidades, fazem parte dos elementos que nos levam a boas decisões. Cláudio, ficou no mesmo slide, já faz uns 3 ou 4 minutos. Opa! Não está mais virando? Não. Slide nenhum. Tratado político foi o último, 2. Tá. Bom, vocês escutaram, então, Spinoza e Maimônides. Não está virando? Não está virando. Espera aí. Eu não vi nada. Eu vou tentar... Um momentinho. Vocês estão vendo não a tela grande, estão vendo a tela pequena, né? Estão vendo as telas? A tela grande, Tratado Político 2. Eu não vejo. Cláudio, no teclado, page down e page up. Ou na setinha. Ah, peraí. No teclado. Sim, eu estou no page up e page down, mas não está aparecendo para vocês, né? Não está descendo.
Eu não vejo. Espera aí, eu... Share screen. Será que eu estou na screen errada? Ok. As crianças brincam de faz de conta, mas aprendem e amadurecem com essas brincadeiras, que elas sabem que são de faz de conta. Na mesma linha, para a mente de uma criança e de quase todo mundo, talvez seja complexo demais entender a cadeia de causalidade de Spinoza. A imagem de Deus como um pai severo, justo, bondoso e misericordioso funciona melhor que a cadeia de causalidades. Permite que expiemos nossos erros e sejamos premiados, se merecermos, com a felicidade e a inscrição no livro da vida. Funciona, mesmo que talvez seja também um faz de conta. Da mesma forma, os valores e a cultura judaica favorecem uma boa postura diante da vida, resultando em um índice de sucesso familiar, cultural e econômico acima da média. Mas é mais eficiente propô-los como vindos de Deus. Eu agora gostaria de ler uma citação que apareceu na 0 Hora de domingo, agora, na coluna do padre Germano, do Paulo Germano, citando um padre. A citação é assim: conheço muitos ateus que agem como se tivessem Deus no coração. No fundo, é isso que ele quer. Finalmente, nossa inteligência e conhecimento são limitados. Ou seja, pode haver elos desconhecidos nas cadeias de decisão. Não temos como provar a existência de Deus, mas também não temos como provar a inexistência do Deus da tradição. É como a pulga que não sabe nada ou quase nada a respeito do elefante que ela habita. Portanto, podemos deixar margem a outras possibilidades, inclusive a existência do Deus dos nossos antepassados, Baruch Hashem. Bendito seja o seu nome. Amém. Tenho dito. Muito bem. Muito bem. Agora eu tenho que tirar isso aqui para aparecer minha cara, ou vocês estão vendo? Eu posso tirar para ti, Cláudio, só um pouquinho. Tá. Então, eu vou retirar o teu slide, retirei o slide. Isso. Aí eu vejo vocês. Isso. Eu peço desculpas pelas complicações tecnológicas aí, mas eu treinei bastante, eu ensaiei, estudei o conteúdo, né, até certo ponto. Né? Eu não sou filósofo, tá? Certamente haveria pessoas mais bem capacitadas para dar essa palestra, mas eu considerei isso como um desafio, né? Um pouco como conhecer esses principais filósofos, é um pouco como conhecer a tabela periódica ou a regra de 3, ou essas coisas, né? Os juros compostos também. Então, nesse sentido, eu aceitei o desafio e agradeço a tolerância com os problemas. Cláudio, eu só quero te parabenizar, Kola Kavod. A gente viu que tu estudou bastante, que tu preparou com todo carinho essa apresentação para nós e que tu sirva de exemplo para muita gente aí que não apresentou ainda. E a gente tem várias datas ainda para serem preenchidas. Eu gostaria que mais gente tivesse essa coragem, que começasse a palestra dizendo assim: fui irresponsável ao aceitar a palestra. Isso foi a melhor parte da palestra. Eu achei que com isso aí... Obrigado. Com isso, Cláudio, mais os nossos ensaios, né? Na próxima, então, a gente vai estar pronto, né, para apresentar. E tu já vai estudando um outro assunto, né, para a próxima palestra, né? Vai demorar um pouco. Mas, olha, parabéns mesmo. Eu queria, então, começar a fazer perguntas, né, para ti. A gente viu que o Spinoza ele tinha umas ideias próprias. Seria ele, assim, um tipo de um reformista da época?
super reformista. É? Super reformista, né? E muita coisa do que ele fez, do que ele disse, está sendo implantado até agora, né? Só um pouquinho. Ele, Tem gente com. Só um minutinho. Tem gente que está com o microfone aberto. Eu acho que todos nós temos que fechar o microfone e só abrir na hora que for falar. Por favor, senão a gente não escuta. tá. Então, Spinoza foi um super reformista, né? Ele foi, do ponto de vista do judaísmo, ele foi um herege, né? Eu não sei se nós o deixaríamos entrar na CIBRA agora, deixaríamos? Hã? Bom, deixaríamos, né? Nós, então, a gente... Aqui é todo mundo herege, então. Eu não. No Não, nosso somos, grupo, a gente é tudo herege, então. Somos, sim. Bom, mas para os religiosos nós somos quase iguais. Aliás, sim, para os religiosos nós somos quase iguais. Inclusive, Aí falou a quase goi. filosofia de Spinoza, que ajudou a rascalar o iluminismo judaico, está na raiz do judaísmo reformista, né? Isso foi o início do judaísmo reformista, né? Foi Spinoza e pessoas que pensavam assim, Mendelssohn e outros, né? Principalmente a partir do século XVIII, por aí, um século depois de Spinoza, mas por influência dele. Inclusive, Freud cita digamos, uma dívida intelectual a Spinoza, dizendo, não foi diretamente lendo Spinoza, mas lendo os filósofos influenciados por Spinoza, né? Muito do que Freud, das ideias de Freud, surgiram daí. Isso está no livro do Antônio Damasio. Excelente. Mais perguntas? Nada muito profundo, espero. Muito bom, um assunto tão pesadinho, tu trouxe bem simples, bem conciso, Cláudio. Parabéns. Muito Nota obrigado. 10 para ti. Obrigado. Eu vou respeitar o Cláudio, porque eu já ouvi muita coisa sobre Spinoza, já li, mas assim como o Cláudio trouxe, meus parabéns. Realmente foi um estudo amplo e com conteúdo realmente se nota assim que as fontes foram usadas como orientação e para dar qualidade ao teu trabalho. Meus parabéns. Mas eu tenho uma perguntinha para fazer. Aliás, a gente conversou na CIBRA um dia, não faz pergunta difícil que me dissesse. Não, pergunta muito fácil, mas me chama a atenção, tanto Spinoza como outros, a impressão que dá nessa exposição que ele está muito sozinho. O povo judeu está afastado. E essa foi, na minha opinião, uma das razões que ele não foi aceito, porque não houve, assim, um trabalho direto com o povo em si. Assim como, por exemplo, hoje em dia nós falamos em judaísmo liberal, não é um Spinoza ou um Martin Buber, é um conjunto de pessoas no mundo inteiro trabalhando com conteúdos, etc., mas de uma forma homogênea, diferente dos ultra-religiosos. Isso é outra coisa. Agora, eu acho assim que faltou esse apoio, não foi tão convencimento para os outros, porque estavam mais ligados a outro tipo de crença, digamos assim. Sim, ele foi pelas suas ideias, ele ficou uma pessoa bastante só. Exatamente. E ele, faltou eu contar algumas partes, ele não era pobre, mas ele tinha apenas o mínimo necessário para viver. Ele teve ofertas de cadeira na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Recusou, porque isso prejudicava a sua independência intelectual. Ele teve uma oferta do rei Luís XIV, da França, de uma boa pensão, desde que Spinoza lhe dedicasse um livro.
Spinoza recusou. E assim por diante. Ele, então, se isolou, ele foi uma pessoa só, mas ele não foi uma pessoa solitária, ele não se sentia só. O tempo dele, a energia dele era preenchida pelo desafio da descoberta do mundo, como é o mundo, como são as pessoas, como é a natureza. Isso preenchia o tempo e as necessidades emocionais de Spinoza. Tá? Ele fez aquilo que ele pregou, ou seja, ele tentou entender, inclusive tentou entender aqueles que o haviam expulso da comunidade, e ele sabia exatamente o que tinha havido, e, como ele mesmo diz, o conhecimento leva à serenidade. Então, ele foi uma pessoa serena, ele foi uma pessoa tranquila. Né? Um aspecto interessante, ele teve um romance, o Spinoza. Ele teve um romance com a filha do professor de latim, que se chamava Clara. Só que ela teve um outro pretendente mais generoso em termos de presentes e optou pelo rival. Né? Então, o autor do livro aqui, o Will Durant, esse livro aqui, talvez vocês conheçam, ele sugere que foi naquele momento que Spinoza decidiu ser filósofo. Tá? Cláudio. Oi. Posso falar? Posso falar? Já estou com o dedo levantado antes. Cláudio, parabéns pela tua belíssima apresentação. Todos nós presenciamos o teu esforço e sempre surgem esses problemas técnicos, isso faz parte das apresentações, mas não deve te desestimular, viu? Eu só queria fazer algumas colocações. Existia outro filósofo, na mesma época do Spinoza na Holanda, chamado José Frankel, uma coisa assim, tá? E o Frankel também foi excomungado pela sinagoga, pela mesma sinagoga. Não é Uriel da Costa? Uriel da Costa, isso, obrigado. E o Herem do Uriel da Costa, para vocês verem o que é a cabeça de um ortodoxo, ele é horrível. O que é o Herem do Uriel da Costa? A pessoa é obrigada a deitar fora da sinagoga e todos os membros da sinagoga passam por cima e pisaram no Uriel da Costa e excomungando ele daquela sinagoga. De um absurdo, de uma violência incrível, né? Quer dizer, o Spinoza, de alguma forma, ainda foi preservado, o Uriel da Costa, eles pisaram no Uriel da Costa, né? E isso mostra o que é a ortodoxia, o que é a ultra-ortodoxia. A gente não pode confundir religião com ortodoxia, né? Não. É capaz de fazer, até hoje, estão fazendo lá no Muro das Lamentações, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Então, eu só queria finalizar dizendo o seguinte: o Spinoza é um dos baluartes do mundo contemporâneo, né? Talvez a pessoa que mais influenciou ele, do ponto de vista filosófico, foi o Einstein. E o Einstein tem toda aquela concepção maravilhosa de ciência, que a ciência não se opõe à religião, né? Ao contrário, são duas coisas complementares. E toda essa história também de panteísmo, de imanência, de Deus imanência, tudo isso está contemplado nas diferentes religiões, inclusive no judaísmo também, do ponto de vista místico, né? Porque toda religião ela tem uma parte esotérica, a parte mística, e que no judaísmo é contemplada pela Cabala, pelo Hassidismo, que começaram naquela época também, um pouco mais tarde. Né? Só que, segundo Spinoza, Deus também fazia parte disso. Hein?
segundo Spinoza, Deus também fazia Sim, parte disso. mas é Deus imanente, né? Que é Deus imanente e transcendente ao mesmo tempo dentro do judaísmo. E essa Sim. concepção, ela até hoje em dia, ela é válida nas diferentes religiões. No islamismo tem o sufismo, no cristianismo também tem a cabala cristã. Quer dizer, todas as religiões têm um estudo mais aprofundado onde esse tipo de debate que o Spinoza levantou é aceito como verdadeiro, mas não dentro dos parâmetros das ortodoxias que comandam as religiões em si. Então, era só isso que eu queria, assim, em breve, falar, e mais uma vez te parabenizar. Muito obrigado. Ivone? Uma perguntinha, assim, bem de quem não sabe mesmo. Ele tinha uma importância significativa a ponto da excomunhão dele tomar esse tipo de proporção, né, Cláudio? Não, digamos, houve várias excomunhões, tá? Isso não era uma Sim. coisa... Não eram muitas. Eu acho que no tempo de vida dele houve umas 20 ou 30 excomunhões, tá? O que destacou o Spinoza foi a filosofia, né? A excomunhão Mas foi a ele devia consequência. ter influência sobre algum grupo, porque, do contrário, ele não chamaria atenção. Sim, sim, não. O problema é o seguinte, ele não se preocupava em chamar atenção, mas também não se preocupava em esconder as suas ideias. Ele dizia alto e bom tom o que ele pensava e escrevia. E isso, também acho que faltou dizer claramente, isso pegava mal, digamos, na comunidade judaica frente à comunidade cristã, né? Então, eles tiveram que castigá-lo, mesmo que a comunidade judaica não fosse não estivesse tão chocada assim, mas eles tinham que cuidar para não se indispor com a comunidade cristã que, de certa forma, os hospedava. Sim, mas ele era jovem, né? Muito jovem. Ele morreu com 44 anos. Sim, eu digo, quando da excomunhão ele era jovem, ele era muito jovem. 24. Isso aí. Ele era um jovem rebelde, muito. Nessa idade a gente tem mais audácia, né? Verdade. Uma outra coisa, qualidade, ele fumava cachimbo. Tudo bem. Obrigada. Por favor, muito obrigado. Mais comentários, dúvidas? Sabes mais alguma coisa da vida dele particular, além de que não noivou? Ele casou depois, ele não casou. Tem algumas transparências que no meio do problema aí não apareceram. Ele não casou, não teve filhos, morava em peças alugadas de 1, 2 quartos, né? Ele renunciou, digamos, a tudo que era conforto, riqueza, etc. Mas ele viveu, de certa forma, como vivem as pessoas, digamos, um grande cientista, um grande esportista, um grande empresário, né? A vida dele é como se fosse um grande game, né? Eles têm um grande desafio, e esse desafio preenche a vida. Né? Ele não se sentia um coitadinho, ninguém me quer. Não, ele sabia o que tinha acontecido, ele estava conformado com isso. Se ele estava feliz, eu não sei, mas talvez a Solange aqui está dizendo, graças a Deus, agora eu posso pensar sozinho, né? Ele de certa forma pagou caro pela liberdade intelectual, né? E os livros
Ele tinha um amigo que encontrou os livros dele na escrivaninha, depois que Spinoza morreu, com 44 anos. E aí ele começou a publicar essas coisas. Se não me engano, bom, não sei, mas naquela época havia várias condenações à morte ainda. Se a França pegava alguém assim, na França, o absolutismo ainda reinou, né, depois que o iluminismo começou na Holanda e na Alemanha. As pessoas eram enforcadas, na Espanha eram queimadas, era um ambiente terrível. Então, o simples fato de ser deixado em paz e ter o suficiente para comer já estava bom para ele. Tá? Ele se sentia bem com sua própria realização. É admirável, né? Realmente é fantástico. Eu gostaria de ser assim. Redi, qual é a pergunta? Eu não queria fazer nenhuma pergunta, eu só queria dizer que eu nunca tinha lido Spinoza e nada, e isso aqui foi muito esclarecedor. Foi ótimo. Tá? Obrigado. Na realidade, eu li a respeito de Spinoza. Eu confesso que eu não li as obras de Spinoza. Né? Isso também seria ir longe demais. Tá? Não, isso... Mas parece que é muito interessante, né? É uma coisa para o engenheiro seria muito engenhoso. Sem dúvida. Eu até diria, para um filósofo, eu sou um bom engenheiro. E ele foi muito produtivo, porque a quantidade de obras dele, na curta vida que ele teve... Sim. Muito bem, Cláudio. Ele era também, olha, ele era um profundo conhecedor de Talmud, Torá, Cabala, hebraico. Né? Ele conhecia isso tudo muito bem. Ele sabia contra o que, ele sabia o que era bom naquilo e aquilo com o que ele não concordava tanto. Tá? Ele não deixou de ser judeu, ele não ficou ateu e não, quer dizer, a não ser da forma dele, né? E não adotou outra religião. Ele continuou sendo um judeu com as ideias próprias. Cláudio, desculpe a minha ignorância, não ficou claro para mim assim. Eu tinha uma ideia de que para ele Deus estava na natureza. Essa era a ideia que eu tinha assim, digamos, numa frase. Isso não é verdadeiro? Ele não acreditava em Deus? Como é que era? Acreditava em Deus. Deus Está em tudo, no bem e no mal. Calma, Ivone, eu estou pedindo para ele só um pouquinho. Ele está na mesa, na pedra, em nós, nas plantas, nas nuvens, no ar. Ele é Deus, ele é tudo o que, de certa forma, chega perto de nada. Mas não é. Ele acreditava em Deus como tudo é parte de Deus. Tudo é sagrado e tudo tem um motivo para ser como é. Tá? Mas não existe bem e mal, não existe livre-arbítrio. Isso é um pouco chocante, né? Nós gostamos de acreditar que nós temos livre-arbítrio. Né? Eu sou bom, eu consegui, eu me esforcei. Segundo Spinoza, não existe, digamos, culpa no mal, nem mérito no bem. É o que é. Cláudio, meus parabéns. Eu realmente achei muito interessante sua apresentação. Apenas uma observação que eu me lembro quando eu também li sobre Spinoza, que toda a comunidade foi obrigada a se afastar dele. Ninguém podia se aproximar a menos de 100 metros ou 200 metros ou coisa parecida. Os próprios familiares não podiam se aproximar dele
Não. porque assim era proibido dentro da excomunhão. Quem se aproximava era excomungado também. E ele terminou a vida sozinho, na miséria. Não, tanto não, não. foi- Não, mas Não, sozinho. chamar mal para comer, para comer. Tudo bem. Tu dissesse que quem tinha para comer já estava bem, mas eu não sei se isso aí foi um bem para ele, porque ele morreu doente, ele morreu de tuberculose, uma pessoa muito moça, 40 e poucos anos, 44 anos, teve tuberculose ou coisa parecida. E por falta de possibilidade de viver um pouco melhor. Não, ele tinha um médico que era seu amigo também, né? Ele não era pobre, ele tinha algumas rendas de família, não sei. Sem essas rendas, sem a fortuna que ele teve, ele não teria podido também estudar Talmud e estudar grego e latim, né? E mesmo mais adiante, ele não era tão solitário assim. Ele vivia em meio a amigos cristãos. Tá? Bem, os cristãos podiam se aproximar dele. Tá bem, Os é cristãos verdade. não tinham que obedecer ao Herem, né? O Herem realmente proibia qualquer um de chegar, era alguma coisa como 4 metros. Tá? 8 côvados, isso deve ser mais ou menos como 4 metros, eu não sei. E não, as pessoas não podiam, isso foi, eu li, né, no Herem, os judeus não podiam se aproximar. E não verdade, podiam se aproximar, não podiam escrever para ele, não nada. podiam ler o que ele escreveu, não podiam nada. Enfim, ele era considerado morto, né? Era considerado inexistente para a comunidade judaica. Agora, os cristãos, sem esse, se aproximavam dele, é verdade. Foi com isso que ele conseguiu sobreviver. Não, e ele era amigo de cristãos importantes, inclusive Descartes, né? Ele viveu de uma ocupação simples, ele dava algumas aulas para crianças e, de resto, ele polia lentes, né? Então, dizem que talvez do polimento de lentes que saem resíduos, sim, silicose. Com silicose ou tuberculose, né? Provavelmente de silicose. 44 anos também de idade, hoje parece pouco, mas é verdade. Em 1600 e tanto era bem mais do que a média. É verdade. Tá? É verdade. Hoje, com 70, eu sou moço, né? Mas lá... Isso aí. Né? Bom, então, muito obrigado pela audiência, pelos comentários, né? Muito generosos, vindos de vocês. Isso tem grande valor, né? Uma pessoa que está disposta a aprender alguma coisa sobre Spinoza já é algo de valor, né? Então, muito obrigado. E obrigado, Carlos, também pela organização, né? Cláudio, parabéns de novo, porque cada vez que tu fala, a gente aproveita mais ainda, inspira a gente mais ainda. E, eu sei que tem muito mais coisa para falar, mas aí o nosso tempo também tem um pouco de limite, né? E eu vou deixar para uma última rodada. Alguém quer falar? Aproveitar a última rodada? Deixa eu falar, tu botou. Tranquilo? Fala. Pessoal. Cláudio? Sim. Cláudio e Mônica aqui falando. Parabéns, Cláudio, pela apresentação. Obrigado. Muito obrigado. Foi muito, muito instrutivo. Ótimo. Estava muito bem preparado. Continua. Tens talento para continuar. Mas deu por um bom tempo agora. Cláudio, pelo menos uma vez por ano a gente vai trazer alguma palestra, certo? Combinado? Vamos ver. Pelo menos uma vez por ano. Deixa eu me recuperar daí. Mas tu enobrece a nossa classe. A gente sabe que engenheiro serve para um monte de coisa.
Ah, engenheiro é? Não é só para engenharia, serve para um monte de coisa. Não, não, não. Muito mais. Muito mais, claro. Isso aí. Bom, pessoal, então, para encerrar, então, vou para o aviso sobre os nossos próximos 3 encontros. Então, no próximo encontro, vai ser uma história de amor, as traduções judaicas da Torá. E quem vai ser o palestrante é o Raul Gottlieb. Sabe quem é o Raul Gottlieb? Foi o coordenador da tradução moderna da Torá, que nós temos para vender lá na Ciba, o Rumash Plaut. Ele, no momento, está em Israel, mas ele vai vir, quando ele retornar ao Brasil, ele vai ser o nosso palestrante. Então, a palestra dele é Um Amor do Tamanho da Vida. O Raul César Gottlieb é o diretor do projeto de tradução do Rumash, A Torá, um comentário moderno, lançado no ano passado, depois de 7 anos de trabalho. Então, a palestra dele vai abordar a cronologia, a motivação e as características das principais traduções judaicas da Torá. Tá? Se alguém, por acaso, ainda não tem a Torá ou o Rumash Plaut, tem para vender na Cibra, 200 e poucos pila, e tem inteira entrega. Tá? E a gente precisa realmente estudar aquela Torá, e depois da palestra do Plaut, a gente vai ter que fazer um estudo especial aí sobre o Rumash Plaut, coordenado por algum de nós, tá? Que queira ter a coragem de nos apresentar. Bom, isso, então, vai ser no próximo encontro, dia 25/5. Dia 1/6, volta o Dr. Klaus Preger, Resistência e Resiliência Judaicas na Segunda Guerra Mundial. É a segunda parte do trabalho do Dr. Klaus Preger. Muitíssimo interessante e imperdível também. E no dia 8 de junho, é uma data que ficou em aberto, porque essa semana eu recebi um telefonema do Dr. Ismael Malginic. Ele está sofrendo uma cirurgia, uma pequena cirurgia, mas incomoda ele. Eu não me lembro bem o que era, mas é um problema de coluna que ele tem lá, que ele precisa fazer uma pequena cirurgia sem risco, mas ele não se sente em condições de dar palestra para nós, então ele adiou para o segundo semestre. Então, fica essa data, dia 8 de junho, em aberta para alguém de nós. Ainda dá tempo de algum de nós, né? Preparar, né? Quase um mês, preparar uma palestra. São 3 semanas. Quem é que se habilita a preparar uma palestra? Carlos, eu vou perguntar para o Jacques se aquela segunda palestra que ele estava programado para dar, ele não pode antecipar, então, para daqui a um mês. Se ele quiser, dia 8 de junho ficou aberto, né? Por causa que o Ismael tem um atenante, tem várias pessoas que estão inscritas, que podem antecipar a data da sua palestra para dia 8. Depois a gente consegue aí atualizar a agenda direitinho. Tu tinha um tema tão interessante, atenante. Sim, realmente eu tenho muita vontade de conversar sobre isso, mas eu estou num momento agora um pouco apertado com algumas outras tarefas, e, aliás, dentro da própria maçonaria, e isso aí me dificulta um pouco. Se houver necessidade absoluta, quem sabe a gente dá um jeito nisso, mas se for possível manter lá para julho, eu vou preferir. Então, vamos manter para julho, e a gente vai. Então, alguém vai silenciosamente aqui, discretamente, passar uma mensagem para mim, se apresentando como palestrante. Combinado? Pessoal, então, eu desejo que o estudo de hoje tenha realmente feito diferença na vida de cada um de nós. Agradecemos ao nosso Deus, Deus dos nossos patriarcas e matriarcas, por ter nos preparado para colocarmos em prática tudo de bom que nós aprendemos hoje
com o Cláudio Walter e com o nosso grupo, e agradecemos também a Deus por ter nos enviado tantas bênçãos através das nossas ações. Letra Amém. Letra 1. Tchau, tchau.